Eu sou a Dalila. Queria elogiar a iniciativa de poder partilhar com as pessoas alguns factos de investigação ligados à performance que fui desenvolvendo na investigação de mestrado e a oportunidade para expor também essas questões e até algumas dúvidas emergentes no campo da performance art. O meu interesse pela prática performativa parte da procura do desenho do próprio processo criativo e está dentro da minha prática como artista, onde tanto a teoria como a prática se tentam potenciar. Interessa-me bastante o desenho da construção do ato performativo. A performance é um território sem contornos onde se pressupõe a intenção do corpo. Pode ser pela ausência, pode ser pela presença. É um espaço de margem ou de limite. Parece ser um campo tão vasto de experimentação e com uma predisposição bastante lata de albergar todas as outras formas de expressão ou informação, em busca constante de novos sistemas de recepção e entendimento. É, portanto, um sítio de simbiose, onde se diluem fronteiras entre campos expressivos, como os campos semânticos do desenho, da dança, da pintura, da escultura, até de repertórios biográficos, de gestualidades ou saberes incorporados, como as ações ou gestos do cotidiano, carregados de informação. Vive assim da representação do corpo e de elementos que fazem parte do universo geral de discurso, aquilo que é comum e universal, onde o corpo é também testemunho da ação. Eu parte dessa transmissão, como nos diz Diane Taylor, quando fala como o ato, como conhecimento efêmero, como assobiar, ou aspirar ar quente para um vidro, ou um espelho, um gesto, ou cantar. O estabelecimento de novas narrativas e de movimento é inato e assenta nas nossas características psicobiológicas e sistemas primários de ação, como a reação com o meio num processo de entendimento mútuo. Este é aquilo que eu considero a base da performance enquanto representação, seja da entidade corpo, no espaço da ação, seja um espaço fotográfico, o espaço do vídeo, o espaço físico e o próprio observador, ou a ideia de alguém para quem se assume o ato performativo. Esta frase ilustra bastante bem qual é, de certa forma, o motor da performance art. Esta frase é sobre o acontecimento sem título de John Cage, onde a dança, a pintura, a poesia, a música, o cinema coexistem. Há uma tentativa de transgressão e de solução dos limites dos sistemas próprios de cada expressão, em busca de novos sistemas de recepção que não assentam na forma enquanto matéria ou artefacto, mas na busca de novas formas e novos sistemas. Daí os referentes do público, ao ver os atos que coexistiam uns com os outros nessa peça de John Cage, eram evocados, mas não eram aplicados, ficavam suspensos. E através de mecanismos desviantes o público teve de encontrar novos sentidos, de acordo com a sua lógica interior, o seu sentido interior. A performance mede assim dissonâncias e cria relação entre semânticas, repertórios e assim permite testar possibilidades e experiência individual. Anthony Howell reduz a base da performance a 3 elementos base: inconsistência, repetição, o que é tudo, o que ele chama de stillness. Para eles, são as cores primárias onde a alquimia entre estes elementos gera um conhecimento, cultura e, portanto, ação. A tentativa de criar uma gramática de performance, de entender os procedimentos, os processos de criação da metodologia, isto é um desses exemplos, do Lawrence Alpern, anos 60, ciclo RSVP. Mas no meu processo
de investigação destas tais estruturas, o que me ajudou a encontrar esta base foi estudar os métodos de outros artistas, como a Pina Bausch, a Trisha Brown, Sagazan, Francesca Woodman, Matthew Barney, Aki Sasamote, entre outros, e enquadrá-los dentro de um território do desenho. O desenho enquanto conceito ou ideia de desenho, como cola tudo. Eu posso dar o exemplo do meu discurso aqui. As coordenadas que eu vou enunciando vão gerando um tipo de narrativa que, se fossem trocadas no espectador que está a assistir a esta lógica de discurso, teria outro tipo de referentes. Portanto, o que me interessa era no desenho como projeto de construção, como forma de encadear os sistemas de narrativo e, portanto, de desenho mental. Os procedimentos etnográficos e as condutas que permitem estudar o lugar do corpo de modo distanciado oferecem uma visão poliédrica sobre a relação entre percepção e realidade. Permite também estar imersa na prática da performance e ser observadora do que lá se passa. Este é um outro exemplo do ensaio de repertório gráfico e biográfico, onde se ensaiam gestualidades, ideias, desenhos para uma ação. Não chegam sequer a ser proto-performance, são uma espécie de esboço ou de esquiço. É mais um dos métodos. A etnografia, portanto, não pode reportar de uma forma completa toda a realidade, mas revelar somente parte dela, diz-nos Sarah Pink. Portanto, as escolhas das estratégias de representação é performativa. A informação é completada por quem vê e pelos contextos onde está inserido. Como num ato performativo, é o que a composição entre fragmentos e de repertório faz e estabelece a relação entre grafia no sentido de grafiar, informação, matéria, aquilo que fica impresso no real, e movimento provocado, que convoca, portanto, tempo ou narrativa. Assim, apesar da etnografia se definir por procedimentos, estruturas, categorias, recolha de dados, é também um processo de criação e representação, baseado na individualidade da cultura e da sociedade. Portanto, o imaterial e a natureza sensível da experiência e da intersubjetividade é também parte integrante do conteúdo da representação. Eu escolhi um exemplo prático sobre o Olivier Sagazan, lá de Mort do Caos, é o vídeo dele, onde o desenho como forma de interligar elementos guia assim o sentido narrativo dos acontecimentos. Eu penso que ele é muito completo de uma forma geral naquilo que eu tenho estado a falar. Deixo no ar, no entanto, algo que tenho andado a pensar. É uma dúvida, não pretende ser uma afirmação sequer, não tem um objetivo, procura apenas gerar alguma discussão, algum pensamento ou consciência sobre isto, porque eu estou bastante imersa na minha prática e às vezes é natural que não veja as coisas de uma forma tão distanciada, e é bom partilhar estas dúvidas. Em relação à performance, na herança modernista e pós-modernista, a performance está intimamente ligada ao fragmento, ao ato de desconstruir e isolar, numa relação próxima com o seu tempo, na dança, o movimento total, o stillness, no cinema o frame, a própria economia, não é? O jazz, na música. Parece-me que surge agora uma nova consciência em performance que não supõe negar o seu passado, a sua história como até então, mas assumi-la e construir algo, porque a desconstrução é tão condição humana como a própria construção, e parece-me que está bastante apoiada até numa nova ideia de identidade global e, portanto, pessoal até, enquanto indivíduo ou ser coletivo. Portanto, isto é uma imagem do Olivier Sagazan, onde ele recorre ao campo semântico da pintura e escultura enquanto campo expandido nas suas ações, fixadas em suporte vídeo. O corpo é ferramenta e suporte,
constantemente redesenhado e autorrepresentado em constante metamorfose. A visão e a própria respiração são condicionadas, provocando a reação mais primária do seu organismo ao efeito da argila, da tinta, do pigmento, da água, do linho. O ato de transferência da semântica de várias práticas evocadas desloca o tipo de propriedades do gesto e da sua conduta, onde os atos ganham conteúdos performativos. E aqui podemos voltar um pouco ao início desta apresentação e referir um pequeno input sobre o lugar do corpo na performance. Por exemplo, quando falava de Antonia Howell, uma série de gestos e atos que se repetem ativam procedimentos do corpo como a postura, ritmos biológicos, que se transferem para o movimento e que sofrem uma transferência de uso. A inscrição, a escrita do corpo, assenta na relação entre estrutura interna, como os reflexos ligados à memória, aos instintos e estratégias mais primárias de comunicar e relacionar, e uma envolvente. Em performance, na experiência da inscrição do corpo no espaço, os fatores subterrâneos da representação definem a grafia do corpo. A consciência dos biorritmos, como medidores primários da ação, como o nosso batimento cardíaco, a respiração, o oscilar, o pestanejar, são pequenas partituras coletivas que nos unem de certa forma ao outro e que faz parte desse tal universo geral de discurso. Os métodos como o corpo se redefine, fazendo uso das condições de percepção e reação ao meio num registro biográfico e de memória. Isto tem um pouco a ver com a escolha ou com a não escolha na ação ligada à nossa própria biografia ou saber incorporados do nosso corpo. Paralelismos de sistemas expressivos de abordagem ao espaço de ação. De certa forma, isto também é biográfico, mas também os gestos do cotidiano são saberes incorporados, ou que têm a ver até com o nosso próprio ritmo individual. De certa forma, somos todos diferentes. O movimento criado entre a relação das marcas visuais e o desenho mental, já falei. Os métodos de escolha e não escolha do vocabulário que prende a inscrição do movimento do corpo no espaço e que se autentifica ao passar da pura ideia à realização, representando a materialização. O recurso à matéria gráfica, pedras, água, terra, que permitem processos de observação paralelos que se aproximam dos processos associativos da pintura, da escultura, do teatro, do cotidiano em simultâneo, mas que não se anulam, mas potenciam mutuamente a criação de mapas de sentido. Porque esta nova diluição de fronteiras entre o próprio cotidiano, o próprio teatro, não é? Eu lembro-me agora do filme Noviembre, eu não consigo encontrar qualquer limite entre o que é teatro e o que é performance, não é? E esta nova consciência do corpo, das várias áreas, nos dá a ideia de ter a consciência de ter um corpo treinado, um pouco biográfico, não é? Alguém que sabe cozinhar tem determinados gestos associativos de quem não sabe, por exemplo. Outras pessoas são mais ligadas à dança e têm um outro domínio no corpo, mas a ligação de todas estas consciências, autoconhecimento, a busca desse tal corpo treinado, que penso que torna o ato performativo num campo de possibilidades muito, muito lato. Todos estes elementos, portanto, são essenciais para a procura de novos referentes no processo de trabalho. Assim, os conhecimentos apreendidos são esvaziados e realizados noutros contextos, mostrando o desenrolar do processo, por vezes as hesitações, a metodologia, onde continua a ser procurado o desenho do próprio processo.